Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para trazer para nós um tema muito importante que tem tudo a ver com a nossa quarentena. O nosso tema de hoje é o desafio de se equilibrar a economia do Brasil e o salvamento de vidas no sistema de saúde. É um tema bem longo, mas que tem tudo a ver com a discussão atual relacionada aos pacotes econômicos que têm acontecido, que têm aparecido no Brasil e as questões relativas ao próprio salvamento de vidas em tempos de pandemia. Você sabe, gente, que esse tema é um tema muito importante e que tem tudo a ver com o contexto atual, porque se você for observar, no rádio, na televisão, na mídia de uma maneira geral, a principal discussão que a gente tem é se os planos econômicos, de fato, que o Brasil tem adotado, eles têm sido positivos em relação à vida dos brasileiros. Porque será que as pessoas vão conseguir realmente ficar sem trabalhar ou trabalhando somente em casos muito importantes, falando especificamente do trabalho fora de casa? Pois é, pensando nesse tema especificamente, nós precisamos apresentar como tese que há sim um grande desafio relacionado a esse ponto de equilíbrio entre o salvamento de vidas e a economia. Você pode falar, inclusive, nesse contexto e já começar a sua discussão tratando sobre algo que funcionaria como repertório sociocultural. Enquanto os Estados Unidos já anunciaram um gasto que está próximo de 2 trilhões de dólares, por enquanto, o pacote brasileiro demonstra um investimento na economia de aproximadamente 43 bilhões de reais. A gente consegue perceber que há uma desproporção muito grande em relação ao investimento feito pelos dois países. Lógico, é importante a gente perceber que os Estados Unidos, como principal potência global, tem mesmo que fazer o maior investimento. Mas será que esse investimento ele está minimamente proporcional se a gente for pensar no Brasil e nos Estados Unidos? Obviamente seria muito interessante para o seu texto que você colocasse que não. E a sua argumentação bateria principalmente no pouco investimento em aspectos ou em questões que estejam relacionadas ao salvamento da economia. Enquanto nos Estados Unidos alguns comparam esse investimento a um plano Marshall, que poderia entrar até para você também como repertório, o plano Marshall que serviu para recuperar os países europeus, foi um plano feito pelos Estados Unidos no pós-guerra. No Brasil ainda temos um investimento muito tímido em relação à recuperação econômica. E aí, quando a gente fala sobre essa questão, é muito legal a gente debater sobre os tipos de isolamento, porque tem tudo a ver com esse processo econômico. Nós temos uma discussão entre fazer o que a gente chamaria de isolamento horizontal e o que é chamado de isolamento vertical. O que significa e qual a diferença entre esses dois elementos? Bom, o isolamento horizontal seria basicamente a gente tentar manter toda a sociedade em quarentena, saindo de casa somente em situações especiais. Então as pessoas que trabalham em serviços essenciais saem normalmente de casa, então, por exemplo, os indivíduos que trabalham com saúde. Agora, as pessoas que conseguem se manter ou trabalhar com home office, elas ficariam em casa. Mesmo assim, gente, é muito claro que nós teríamos um impacto econômico muito grande, mesmo com esse tipo de movimentação. Então é interessante a gente perceber que com o isolamento horizontal já há um impacto econômico gigantesco e muitas pessoas perderiam grande parte dos recursos devido ao fato dessa pausa, digamos, em alguns serviços importantes para a economia do país. E aí o governo, na verdade a presidência da República, diferentemente do que é defendido pelo Ministério da Saúde, começa a levantar a discussão a respeito do que seria chamado um isolamento vertical. O que seria esse isolamento vertical? Seria basicamente a gente tentar isolar não todos os indivíduos, mas principalmente os grupos que têm mais risco em relação ao coronavírus. Seria, por exemplo, uma questão de você tentar isolar e manter em casa os idosos, as pessoas que têm algum tipo de doença que pode fazer
com que o coronavírus haja de uma maneira ainda mais brutal e o restante da sociedade mantenha a rotina normalmente. A maior parte dos estudiosos, e aí isso entra como argumento para nós, a maior parte dos estudiosos defende que nós precisamos de ter de fato um isolamento horizontal. E esse deve ser o nosso argumento. É necessário que a gente tenha sim uma preocupação com o isolamento horizontal, de forma que a gente não paralise por completo a economia, mas que a gente consiga manter circulando somente esses indivíduos que desempenham atividades essenciais. Seria muito interessante se a gente fizesse esse regime, porque a gente conseguiria equilibrar, de certa forma, o salvamento de vidas e a economia do país, o que é o nosso objetivo principal. É muito interessante também, quando a gente pensa nesse tema, você consegue utilizar um repertório, que eu acho um repertório muito legal. É um livro que chama Utopia para Realistas, de um autor chamado Rutger Bregman, é um autor holandês. Essa discussão ela seria muito legal porque, nessa obra, ele defende sobre a importância de oferecer recursos às populações de baixa renda. E ele nem está falando de situações que envolvem uma pandemia. Ele fala dessa questão de oferecer recursos em momentos específicos a populações de baixa renda, para que esses indivíduos consigam sobreviver, mostrando que, inclusive, índices como, por exemplo, a questão da violência, questões relativas à própria qualidade de vida e à saúde, podem, de fato, ter impactos reduzidos e que, muitas vezes, até para a economia, esse processo pode ser interessante. É legal quando a gente fala isso, inclusive, para que você concorde com o investimento governamental para famílias, principalmente de trabalhadores que têm trabalho informal e que não têm nenhum tipo de garantia em relação a esses momentos de pandemia e de quarentena. Por exemplo, nós temos um investimento já aprovado de R$600 por pessoa de famílias que têm trabalhadores informais que têm sido afastados do trabalho, sendo que uma família receberia no máximo R$1.200. Esse investimento, claro, é um investimento sim interessante, ele precisa ser oferecido rapidamente às famílias e pode ser de fato uma ótima estratégia e um jeito de tentar equilibrar um pouco mais essas questões. Mas nós sabemos que isso ainda não é o suficiente para manter toda a população em casa. Por isso, nós precisamos de propostas de intervenção para solucionar essa questão. O que a gente pode fazer em relação às propostas de intervenção? Bom, pessoal, em primeiro lugar, você pode sugerir que é necessário sim que sejam feitos investimentos em relação aos trabalhadores informais, mas que também sejam feitas garantias em relação aos trabalhadores formais. Por exemplo, garantias relacionadas à não demissão dos indivíduos por um prazo maior. O governo tem discutido sobre essa estabilidade próxima de 2 meses, mas é importante que tenha uma manutenção dessa estabilidade do emprego dos indivíduos por um intervalo maior, por exemplo, um intervalo de 6 meses. Você pode propor essa questão para que os trabalhadores possam ficar por mais tempo tranquilos em casa. É importante também que você defenda no seu texto que o governo não pense especificamente em quanto seria gasto, mas sim que haja um investimento maciço em equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, para que esses indivíduos possam trabalhar com tranquilidade e garantir o que seria necessário para a população. E isso seria uma estratégia vinda diretamente do Ministério da Saúde. Além disso, é muito importante que haja o adiamento do pagamento de empréstimos, pagamento de dívidas com bancos e principalmente que as empresas possam atrasar o pagamento de impostos para que a gente consiga, de fato, segurar um pouco mais as pessoas em casa e para que a economia possa, aos poucos, se recuperar. E você? O que você acha a respeito dessa questão? Você acha que realmente o Brasil tem agido da forma certa? Quais são as estratégias que você acha que seriam interessantes para que a gente possa, de fato, equilibrar saúde e economia? Não se esqueça de colocar no comentário qual é a sua opinião, clique no sininho para as notificações e também não deixe de se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!